E aí, aqui é o Node. Imagine só, uma dupla de aviões de caça realiza uma competição para descobrirem qual deles conseguirá chegar até sua torre primeiro. Antes que começassem seu concurso, os caças são surpreendidos por Dusty, uma aeronave agrícola, que os desafia em tentarem vencê-lo com uma grande vantagem. Apesar disso, Dusty consegue alcançar uma alta velocidade facilmente, e em poucos segundos ele ultrapassa os caças com seus propulsores. Nesse momento, o avião é acordado por Ledbottom, seu companheiro de trabalho, que afirma que seu amigo precisa parar de fingir que é uma aeronave especial. Entediado, Dusty explica que não sente nenhum ânimo em realizar aqueles trabalhos de pulverização, e ao ouvir isso, o velho avião responde que suas vidas são extremamente confortáveis e relaxantes. Ao fim da conversa, a aeronave se despede de Ledbottom e parte para encontrar seu amigo Shaggy, que o ajuda a realizar seus treinos para a grande corrida. Entretanto, durante as atividades, Dusty acaba danificando parte de seus componentes e recebe o auxílio de Dory para consertá-los. Percebendo que aqueles danos foram causados por um treinamento de alta velocidade, a mecânica se enfurece e o acusa de estar voltando a realizar suas corridas arriscadas. Nesse momento, Shaggy aparece e começa a elogiar o desempenho que seu amigo teve naquele dia. Ao ouvir tudo aquilo, Dory fica ainda mais revoltada e explica sobre todos os problemas que ele pode ter caso continue realizando aquelas corridas perigosas. Sendo assim, Dusty convida sua amiga para ir com eles na qualificação da competição, pois dessa maneira poderão garantir que ele continue inteiro. Ao anoitecer, Shaggy e Dusty assistem aos programas de corridas em seu galpão e tentam encontrar uma maneira de aprimorar suas habilidades ainda mais. Para que possam fazer isso, o caminhão afirma que poderiam pedir a ajuda de Skipper, um ex-instrutor de voo da Marinha, e apesar de não gostar tanto da ideia, o avião pulverizador parte para encontrá-lo junto de seu amigo. Dusty então toca a campainha e rapidamente Shaggy corre para se esconder. Logo em seguida, o novato é atendido pela gigantesca aeronave e começa a pedir para que ele seja seu treinador. Após ouvir todo o discurso do avião, Skipper afirma que não deseja participar de nada daquilo e declara que Dusty acabará se acidentando caso tente continuar participando daquelas competições. Apesar de não terem conseguido convencer o veterano, Dusty parte para as qualificatórias da corrida no dia seguinte, juntamente de Shaggy e Dory. Enquanto todos observam as atrações e aeronaves antigas trazidas até a competição, o apresentador narra a ilustre aparição de Hipslinger, um dos maiores competidores que já existiu. Com isso, todos os participantes se unem na pista e o apresentador explica que os 5 melhores competidores serão selecionados para serem classificados na grande corrida mundial dos aviões. As qualificatórias então finalmente se iniciam e algumas das aeronaves conseguem se sair bem, enquanto outras acabam se acidentando durante o trajeto. Quando chega a vez de Dusty, o novato começa a ser alvo de diversas piadas e humilhações dos demais competidores, que afirmam que ele nunca conseguirá chegar até o nível deles. Apesar disso, a aeronave não desiste de seu objetivo e dá início à sua corrida individual, onde consegue atingir uma velocidade surpreendente e atravessar todos os obstáculos com facilidade. Entretanto, assim que cruza a linha de chegada, Dusty percebe que acabou ficando em 6º lugar e graças a isso não será selecionado para participar da próxima competição. Tentando animá-lo, um dos competidores se aproxima do grupo e afirma que aquele desempenho foi impressionante. Após ouvir aquele elogio, Dusty fica pensativo e retorna até o campo para continuar sua pulverização, sem nem mesmo imaginar que está sendo observado por Skipper, que fica entristecido ao notar o desânimo do avião. No dia seguinte, o narrador da competição vai fazer uma visita até o grupo e após se encontrar com o competidor, ele revela que os administradores da corrida encontraram uma substância proibida, que pertencia ao motor do avião que havia ficado em 5º lugar. Sendo assim, por ter ficado em 6º lugar, Dusty foi selecionado como o próximo participante da etapa seguinte da corrida, e ao ouvir isso, Shaggy grita para dar a notícia a todos. Além disso, o apresentador confirma o título de competidor do novato, que afirma que seu codinome será nada menos que Voo Rasante. Minutos depois, o avião recebe a visita de Skipper, dizendo que participar daquela competição será uma péssima ideia, já que pode acabar sendo eliminado em um grave acidente. Irritado, Dusty explica que não quer mais viver sua vida de pulverizador e que deseja provar que é capaz de realizar mais coisas em sua vida. Ao ouvir isso, Skipper muda de ideia e ordena que o avião se encontre com ele na manhã do dia seguinte, para que deem início aos seus treinos.
Com isso, Dusty dá início aos seus treinos com seu instrutor de voo, e após aquecerem as movimentações básicas, ele ordena que o novato acelere até a altura das nuvens. Entretanto, assim que faz isso, o avião acaba entrando em pânico e decide retornar até terra firme. Confuso, Skipper questiona o que seu aprendiz está fazendo e ao se encontrarem na pista, Dusty revela que tem um grande medo de altura, já que nunca chegou a voar acima de 300 metros. Após essa revelação, o instrutor fica revoltado e considera desistir de ensiná-lo, porém a discussão é interrompida por Spark, o mecânico do veterano. Ele explica que diversos aviões que possuíam o mesmo medo de Dusty acabaram superando com o passar do tempo e se tornaram grandes competidores ao longo de sua vida. Sendo assim, Skipper decide continuar com o treinamento e conta que por enquanto eles irão trabalhar na velocidade de seu aprendiz, para que só depois partam para as grandes alturas. Horas depois, o instrutor prepara um trajeto por toda a região, onde Dusty compete ao lado de outra aeronave, que foi contratada pelo veterano. Com o passar do tempo, o aprendiz repete aquele mesmo trajeto dezenas de vezes, enquanto Dory realiza algumas alterações em seus motores para aprimorar sua aerodinâmica e velocidade. Graças aos ensinamentos de seu instrutor, a aeronave desenvolve uma grande experiência em voo acelerado, e após diversas tentativas, ele consegue finalmente vencer seu adversário. Agora que seu aprendiz está pronto, Skipper o presenteia com um spray personalizado, que pertencia ao seu principal esquadrão. Por fim, o instrutor explica que quando a corrida começar, a grande quantidade de aviões decolando irá fazer com que uma espécie de fluxo em redemoinho seja criado, e pede para que Dusty tome cuidado. Além disso, Skipper afirma que irá se comunicar com seu aprendiz pelo rádio, pois apesar de não poder deixar o seu galpão, ele será seu copiloto de maneira remota. Sendo assim, Dusty voa em direção ao local da competição, onde se encontra com um apresentador que o convidou para se tornar um competidor. Logo depois, o avião se depara com Aishani, uma das campeãs mais conhecidas, que afirma estar animada em competir ao lado de um novo participante. Após isso, Dusty começa a conversar com Hipslinger, e durante a interação, os competidores se deparam com o Sr. Shu, um grande campeão mexicano. Com todos os participantes presentes, a transmissão da corrida denominada como Asas pelo Mundo é iniciada, e o apresentador Brent e seu parceiro Colin explicam sobre todas as etapas que serão realizadas durante a competição. Ao mesmo tempo, Shaggy e os demais membros do grupo de Dusty assistem seu amigo seguindo até a linha de largada, onde milhares de fãs aguardam animados. Enquanto se posicionam pela pista, o Sr. Shu se apaixona por uma das competidoras, e Dusty afirma que aquela é Carolina, a vencedora do Campeonato Brasileiro dos Aviões. Logo em seguida, o juiz ordena que todos os competidores acionem seus motores, e com tudo pronto é dada a largada da corrida. Rapidamente, todos os aviões realizam uma grande decolagem, e Dusty tenta suportar os redemoinhos causados pelos competidores. Ao mesmo tempo, os narradores explicam sobre o trajeto, que consiste em uma jornada ininterrupta pelo Atlântico Norte, onde o vencedor poderá sair em primeiro lugar na corrida do dia seguinte. Em poucos minutos de corrida, Dusty acaba ficando para trás, e por estar voando abaixo das nuvens, ele acaba sendo extremamente afetado pelo gelo, que o faz perder ainda mais velocidade. Mais tarde, os competidores se reúnem em um galpão para se proteger da nevasca, e enquanto conversava com seu aprendiz pelo rádio, Skipper afirma que o trajeto do dia seguinte será realizado em um campo repleto de impedimentos. Isso permitirá que Dusty ganhe algumas posições no placar, já que por mais que não seja tão rápido quanto seus oponentes, ele possui uma grande agilidade para desviar de obstáculos. Após o descanso, os competidores retornam para a corrida, e durante o trajeto, Bulldog acaba tendo uma de suas turbinas danificadas, e o curto-circuito faz com que ele tenha sua visão comprometida. Preocupados, os narradores pedem que o helicóptero de apoio conte o que está acontecendo, e ele revela que o participante está prestes a cair no chão, pois está perdendo altitude descontroladamente. Entretanto, antes que a aeronave acabasse se acidentando, Dusty voa na direção de seu adversário e começa a guiá-lo para que possa reestabelecer o controle. Graças a isso, Bulldog consegue desviar de todos os obstáculos pela região, conseguindo até mesmo atravessar entre as torres de um grande castelo. Logo em seguida, Dusty acompanha o avião até a pista de pouso da linha de chegada, permitindo que o competidor conclua o trajeto em segurança. Rapidamente, o esquadrão de emergência corre para ajudar Bulldog, e ao recuperar sua visão, ele fica indignado ao notar que o novato chegou em último lugar apenas para resgatá-lo.
ajudá-lo. Tentando acalmá-lo, Dusty afirma que nunca iria permitir que um avião fosse eliminado durante a competição, e emocionado por ter sido salvo, Bulldog agradece. Nesse momento, Ripslinger se aproxima do novato e conta que caras legais como ele acabam ficando nas últimas posições das corridas, e o comentário deixa a aeronave irritada. Mais tarde, Dusty conversa com o Sr. Chu sobre ter ficado em último lugar, e em poucos segundos eles se deparam com France, um carro que alega ser um grande fã de Dusty, já que o avião representa todas as aeronaves que não são bem vistas pelo mundo. Confuso, o avião pulverizador pergunta do que ele está falando, e o veículo responde que faz parte de um tipo muito raro de carros voadores, que são capazes de se transformar em uma aeronave por completo. Após se apresentar, France questiona o motivo de Dusty continuar utilizando seu aparelho de pulverização, já que seria muito mais rápido e leve caso não estivesse mais com esse mecanismo em sua estrutura. Ao ouvir isso, o Sr. Chu concorda com o pequeno veículo, e percebendo que poderá obter uma grande diferença em seu desempenho com essa alteração, o avião parte até o hangar para remover seu pulverizador. Assim que o procedimento é concluído, Dusty sai voando extremamente animado, pois sente que a partir de agora ele terá toda a velocidade necessária para vencer. No dia seguinte, o próximo trajeto da corrida se inicia, e os competidores partem até uma área repleta de colinas, onde terão que voar abaixo de 300 metros e desviar dos obstáculos. Agora que a corrida tomou o rumo mais próximo de sua especialidade, Dusty consegue subir no placar cada vez mais, indo parar em 8º lugar logo no fim da corrida. Graças à grande superação do avião rural, os repórteres partem para entrevistá-lo, e ele afirma que deve todo o seu sucesso a Skipper, seu instrutor de voo. Durante a entrevista, Ripslinger e seus 2 assistentes observam a aeronave de longe, e o campeão declara que não permitirá que o novato tome seu lugar no pódio. Enquanto assiste ao depoimento de seu amigo, Skipper fica pensativo, e mais tarde ele decide partir em direção à pista de decolagem, para que possa tentar decolar após tantos anos sem voar. Animado, Spark se aproxima para observar a tentativa, porém o motor do veterano acaba falhando, fazendo com que ele desista daquilo. Apesar disso, o mecânico tenta confortá-lo, dizendo que podem tentar consertar seu motor e realizar novas tentativas um outro dia. Pela manhã, Dusty entra em contato com seu grupo para que possam conversar sobre a próxima etapa da corrida, que ocorrerá em meio às grandes montanhas do Himalaia. Ao ouvir isso, o avião pergunta se poderia voar entre elas e não acima das montanhas, porém Skipper responde que isso é uma péssima ideia e conta que chegou a hora de seu aprendiz atingir grandes altitudes. Ao fim da conversa, o avião se depara com o Sr. Chu, que está tentando ganhar o coração de Carolina, porém a aeronave não demonstra nenhum interesse por ele, fazendo com que o competidor mexicano fique arrasado. Enquanto tentava confortá-lo, Dusty é surpreendido por Aishani, que elogia o desempenho de seu colega na etapa mais recente da corrida. Além disso, a aeronave convida seu amigo para um passeio, e juntos os competidores atravessam a região enquanto conversam sobre a próxima fase da corrida. Durante o assunto, Aishani conta que sabe sobre o costume de Dusty manter baixas altitudes durante seu voo, e explica que ele pode utilizar os trilhos de trem para atravessar a região, pois assim terá uma rota segura para seguir por todo o trajeto. No dia seguinte, os aviões partem em direção ao trajeto pelas montanhas do Himalaia, e enquanto seus adversários seguem por grandes alturas, Dusty acompanha os trilhos. Entretanto, em poucos segundos, o competidor nota que o trajeto é interrompido por uma das montanhas e decide ganhar altitude para não perder tempo. O problema é que seu medo de altura não permite que ele faça isso, e se recusando a desistir, Dusty se arrisca em atravessar o túnel, fazendo com que suas asas raspem contra as paredes algumas vezes. Antes que pudesse sair, o avião nota que um enorme trem está se aproximando, e enquanto o veículo tenta frear, o competidor acelera o máximo possível, conseguindo escapar no último segundo. Ao chegar no topo de uma das montanhas, Dusty descobre que conseguiu terminar a corrida em primeiro lugar. Algum tempo depois, as demais aeronaves concluem o trajeto e os repórteres correm para entrevistar o avião rural após esse desempenho tão impressionante. Enquanto respondia às perguntas, Dusty avista Aishani tentando deixar o local sorrateiramente e decide chamá-la. Ao notar que a aeronave possui a mesma hélice do grupo de Ripslinger, o avião rural se irrita e afirma que não deveria ter confiado nela. Tentando se explicar, Aishani admite que acreditava que Dusty iria dar meia volta, porém
isso só o deixa mais irritado, e após provocar Hipslinger, ele vai embora. Algum tempo depois, o narrador Brent comenta sobre a ascensão da fama do competidor conhecido como Voo Rasante, que se tornou um herói para os veículos trabalhadores por todo o mundo. Mais tarde, Dusty conversa com seus amigos sobre a próxima etapa da corrida e revela que irão atravessar o Pacífico, o mesmo oceano pelo qual seu instrutor já teve missões no passado. Sendo assim, o competidor pergunta se Skipper possui alguma dica para ele, e o avião responde que tudo que ele deve fazer é tomar cuidado com as nuvens de tempestades carregadas. Além disso, o instrutor afirma que está orgulhoso de seu aprendiz, e antes de encerrarem a ligação, os amigos revelam que o grupo irá se encontrar com Dusty no México, pois obtiveram uma grande quantidade de dinheiro após venderem produtos temáticos dele. No dia seguinte, os competidores se reúnem no aeroporto internacional e Dusty começa a provocar Hipslinger, utilizando sua colocação de primeiro lugar para irritá-lo. Cansado do comportamento de seu adversário, o avião ordena que seus assistentes Ned e Zed façam algo para ele, dizendo que eles serão úteis para lidar com aquele problema. Com isso, a sexta etapa da corrida se inicia e os competidores precisarão atravessar todo o oceano em direção ao México. Como de costume, Dusty percorre o trajeto em baixa altitude, porém repentinamente ele acaba sendo surpreendido pelos assistentes de Hipslinger, que destroem sua antena, fazendo com que ele perca o controle de sua direção. Graças a isso, o competidor percorre a região sem rumo algum, e em poucos minutos ele é interceptado por uma dupla de caças militares que afirmam que ele está entrando em uma zona restrita. Rapidamente, Dusty explica que sua antena foi destruída por alguém e que seu combustível está perto de se esgotar. Percebendo a situação do avião, a dupla de caças o conduzem até seu navio militar para que possam ajudá-lo. Após a aterrissagem, todos os veículos recebem Dusty com muita alegria, e antes de consertá-lo, os caças levam o competidor até o mural da fama da Marinha. Ao chegar no local, o avião descobre que Skipper apenas participou de uma única missão em toda a sua carreira, e enquanto realiza seus concertos, ele decide ligar para seu instrutor para que possa questioná-lo sobre isso. Apesar de tentar manter a atenção de Dusty na corrida, o veterano não consegue desviar o assunto e admite que apenas realizou uma missão em sua vida. Antes que pudesse obter mais informações sobre aquilo, o competidor é alertado de que uma forte tempestade está se aproximando daquela região, sendo assim ele precisa partir imediatamente caso queira ter uma chance de continuar a corrida. Sem perder tempo, Dusty se reúne na pista de decolagem com o restante da equipe do navio, que utiliza seu mecanismo de lançamento para impulsionar o avião. Enquanto isso, na linha de chegada no México, Hipslinger comenta com os repórteres sobre o desaparecimento de Dusty. Porém, ao se afastar dos jornalistas, ele é surpreendido pelo Sr. Shu, que o repreende por ter cometido um ato tão sujo para vencer a corrida. Logo em seguida, a Aishani aparece e afirma que o avião nunca mais será o campeão que já foi no passado. Longe dali, Dusty tenta seguir pelo oceano durante a tempestade monstruosa, porém antes que pudesse subir acima das nuvens para se defender dos raios, ele acaba sendo parcialmente atingido por grandes ondas. Graças a isso, o competidor perde o controle cada vez mais e repentinamente ele se depara com uma gigantesca onda. Como não terá tempo para contornar a onda, Dusty decide atravessá-la, porém ao fazer isso ele acaba perdendo a força de suas hélices, fazendo com que ele caia no oceano. A queda causa diversos danos por toda a estrutura do avião, que começa a afundar cada vez mais. Entretanto, antes que o competidor fosse eliminado pela água, ele é rapidamente salvo por uma das equipes de resgate, que o levam até a cidade do México. Após algumas análises nas estruturas de Dusty, Dory percebe que não há mais o que possa ser feito e declara que sua corrida acabou. Revoltado, o avião se vira para seu instrutor, e ao ser questionado sobre o motivo dele ter mentido por todo esse tempo, Skipper pede para que todos os deixem a sós por alguns minutos. O veterano explica que durante sua primeira missão ao lado de seu esquadrão de reconhecimento, eles acabaram tomando uma decisão errada e partiram em direção a um navio inimigo aparentemente despreparado. O que eles não imaginavam era que logo abaixo das nuvens, uma enorme batalha naval estava sendo travada, e como não tinham mais tempo para recuar, eles tentaram
tentaram lutar por suas vidas. Isso apenas fez com que todos os membros fossem facilmente destruídos pelas baterias antiaéreas das embarcações inimigas, e Skipper foi o único membro que pôde ser salvo durante todo aquele caos. A grande tragédia que presenciou fez com que o veterano nunca mais quisesse voar novamente, e ele conta que decidiu mentir sobre sua história para que pudesse ensinar Dusty, pois sabe que ele não iria pedir ajuda caso soubesse de tudo aquilo. Entristecido com tudo que está acontecendo, o avião vai embora e na manhã seguinte, Shaggy e Dory avistam Dusty parado dentro do galpão de emergência. A mecânica então se aproxima de seu amigo e afirma que mesmo tendo feito algo errado em mentir sobre sua história, Skipper nunca esteve errado sobre seu aprendiz, já que ele provou ser um competidor talentoso. Além disso, Dory afirma que todos no mundo estão reconhecendo o desempenho de Dusty, e apesar de se sentir muito melhor com o que está ouvindo, ele explica que não está em condições de continuar a corrida. Nesse momento, o trio é surpreendido pelo Sr. Chu, que presenteia seu amigo com um novo par de asas profissionais, enquanto revela que nunca poderia competir sem que seu grande amigo também estivesse fazendo parte da corrida. Logo em seguida, todos os demais competidores surgem com diversos componentes para presentear Dusty, em agradecimento por tudo que a aeronave pulverizadora fez por eles. Animada, Dory prepara seu amigo para a grande corrida final, enquanto Shaggy analisa o desempenho de Hipslinger em sua televisão. No dia seguinte, Brent inicia as narrações mais uma vez e diz que o trajeto de volta para o ponto inicial da corrida está prestes a começar. Após surgir no local com sua mais nova aparência, Dusty parte para confrontar Hipslinger, que se irrita ao notar que ele ainda continua na competição. Ao mesmo tempo, o grupo do competidor se prepara para retornar até sua cidade, onde irão aguardar pelos aviões na linha de chegada. Porém, Skipper afirma que não deseja ir com eles e explica que após tudo que fez, será melhor que ele fique fora disso. Irritado com as provocações de Dusty, Hipslinger se reúne com seus assistentes e afirma que está na hora de acabar com aquele avião pulverizador de uma vez por todas. O que ele não imagina é que aquela conversa está sendo escutada por Skipper, que fica furioso ao ouvir os planos de trapaça do demente. No estádio é dada a largada da última corrida e após a decolagem, Dusty começa a recuperar suas posições uma a uma, deixando o Bulldog animado por estar presenciando o retorno de seu amigo. Com o passar dos minutos, Voo Rasante alcança o terceiro lugar com facilidade, e ao notarem seu adversário se aproximando, Hipslinger e seus assistentes partem para encurralá-lo. Entretanto, o ataque é rapidamente impedido por Skipper, que surge voando para auxiliar seu aprendiz. Ao mesmo tempo, Dusty desvia de uma das montanhas, e o veterano grita para que seu amigo lide com os assistentes, enquanto ele confronta Hipslinger. Rapidamente, o competidor realiza diversas manobras ao redor das pedras, e graças a isso, a dupla de assistentes acaba sendo encurralada entre as ravinas. Logo em seguida, Skipper atinge Hipslinger com uma manobra militar, fazendo com que o vilão seja arremessado para longe. Animado, Dusty elogia seu instrutor, porém antes que pudessem deixar o local, Skipper é atingido por um ataque surpresa do trapaceiro, que segue em direção à linha de chegada. Apesar de estar danificado, o veterano grita para que seu aprendiz persiga Hipslinger, dizendo que ficará bem. Sendo assim, Dusty parte furiosamente em direção a seu adversário, que utiliza seus propulsores de luxo para tomar uma enorme vantagem. Percebendo que a única forma de ultrapassar seu inimigo será ganhando altitude, Voo Rasante não perde tempo e voa até acima das nuvens, conseguindo superar seu medo. Graças a isso, Dusty consegue alcançar Hipslinger e após uma rápida descida, ele utiliza o segredo que Shaggy descobriu, realizando um giro que permite que ele ultrapasse seu oponente. Por fim, a grande corrida Asas pelo Mundo é finalizada de maneira triunfal e todos se unem na pista de pouso para parabenizar o vencedor por seu incrível desempenho, enquanto Hipslinger é alvo de diversas piadas do apresentador. Logo depois, Skipper surge em meio à pista e agradece ao seu aprendiz por tudo que ele o ensinou durante toda aquela jornada. Para comemorarem, Shaggy grita para que todos partam para uma grande festa e alguns dias depois, Skipper e Dusty realizam uma decolagem em conjunto no navio militar, onde estão prontos para realizar diversas missões em dupla a partir de agora. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!